Para quem não sabe o que ele está falando, saiu uma pesquisa e o Kim apareceu com intenção de votos para a Prefeitura de São Paulo. O lance é o seguinte, ó. É uma pesquisa e eles colocaram vários nomes do que eles chamam de direita num determinado cenário e eu achei que o cenário faz algum sentido, tá? O que é aqui? Nós temos um cenário que tem o Guilherme Boulos do PSOL com 36,7% em primeiro. Ricardo Nunes, o atual prefeito, com 15%. Eu achei, honestamente, é uma pesquisa Paraná, gosto do pessoal da Paraná, mas eu não consigo crer que esse prefeito tá com 15%, tá? Ninguém conhece o Ricardo Nunes. Ninguém conhece o Ricardo Nunes, mas tá aqui com 15%. Em terceiro lugar, aparece o Ricardo Salles, pegando os votos de direita, os votos bolsonaristas, com 10%. Logo após vem Kim Kataguiri com 5,3% e Vinícius Poit, que concorreu a governo, ou seja, tem um recall, com 3,1%. Né? Eu acho interessante alguns pontos pra gente levantar aqui. O primeiro é o fato do Kim Kataguiri estar com 5,3%, já vamos falar do nosso cara, sem sequer ter sido mencionado como candidato. Ele nunca tratou desse assunto. Tipo, jogaram o nome do cara na mesa e o cara apareceu com 5%. Eu acho uma baita de uma estreia. Assim, uma estreia, assim, poderosa. Segunda coisa, o Ricardo Salles, ele tá falando aqui de um cara que tá levando, em parte, vamos dizer, os 30%, 40% que o Bolsonaro teve na capital, creio eu, no segundo turno. Depois a gente pode ver qual foi a votação do Bolsonaro na capital no segundo turno. Mas ele tá pegando uma parcela, ele tá pegando um share disso aí. Outro que leva um percentual desses votos é o Ricardo Nunes, que eu imagino eu deve estar levando uma parte do voto antipetista, simplesmente com o recall dele, não eleitoral, mas o recall da votação dele, desculpa, o recall do aparecimento dele na imprensa. O Boulos ter quase 40%, ninguém se iluda. Tá? O PT, o Lula ganhou no segundo turno do Bolsonaro aqui na capital, tá? Portanto, e o Boulos é o deputado mais votado do estado de São Paulo, e o Boulos é um nome nacional que tem um recall também de votação para presidente da República. O Boulos concorreu para presidente da República em 2018, tá? Onde chegamos nisso aqui? O Boulos ele está demonstrando um potencial clássico que o PT tem de levar pelo menos 30% dos votos aqui na capital. O Boulos, também não podemos esquecer, ele concorreu para prefeito em 2020. E foi pro segundo turno. Então, o Boulos está na crista da onda aqui na capital e não é de hoje. Né? Então, o Boulos é o adversário a ser batido nas próximas eleições. Não subestimem o Boulos, porque o Boulos é um cara que pode levar essa votação adiante e pode ir para o segundo turno e ter alguma... E ganhar, porque a gente fala, não, ele perde no segundo turno, eu acho que ele pode ganhar. Não, eu acho que ganha. Principalmente se ele for com bolsonarista. Se você é da equipe do Boulos, o que você quer? Salles. Exatamente. Salles, Dudu. Exatamente. Ele quer... se você é da equipe do Boulos, você torce, você faz campanha, você dá um jeito de algum bolsonarista ir pro segundo turno. É isso. E ele ganha. Porque o lance é o seguinte, em 2020, quem era Bruno Covas na fila do pão? Ele era um prefeito ruim que tentou mostrar que ele era um cara meio humano durante a pandemia e que se valeu da doença dele para as pessoas terem dó dele e votarem nele. Essa é uma triste verdade. Ele não foi um grande prefeito e ele foi muito irresponsável, sabendo que ele estava naquele momento da vida dele, em concorrer, sabendo que a doença dele em algum momento poderia levar ele a óbito, e aí ele deixar um vice que ninguém sabia quem era. E essa é a verdade, entendeu? Não sei se foi uma questão de ego, não sei o que foi, mas assim, sabe, cuidasse da sua saúde e da sua família ali. Mas ele tomou uma decisão política, ganhou a eleição, depois infelizmente veio a falecer, uma tristeza, porque o Bruno era um rapaz legal, e... tá aí, deu no que deu. Mas o Bruno, ele não contava com, vamos dizer, as dores do bolsonarismo na hora de receber o voto. Ele era um cara que, não gosto do Boulos, vou votar no Bruno. O Boulos, se ele pegar um cara mais neutro, ele perde no segundo turno. Agora, se ele pegar um bolsonarista, ele ganha. O que você acha? O Lula teve 3.600.000 votos na capital, contra 3.100.000 votos do Bolsonaro. Tem uma diferença de 500 mil de votos. 500 mil de votos, exatamente. Num cenário ali de quase 7, a gente tá falando de uma diferença de 7% aí? É isso? No final não, foi de 12%? 53% contra 46%. Então, o lance é o seguinte... 53 contra? 46. Foi 7 que eu falei, Bom, o Boulos estar em primeiro
é um primeiro mais consolidado, eu acho, do que o que a gente teve historicamente em São Paulo, quando, por Era o exemplo, russomano. Celsos russomanos apareciam e de repente eles simplesmente despencavam. É diferente. O Celso Russomano ele nunca teve voto ideológico, né? O Celso Russomano tinha o recall da TV, ele aparecia direto na TV, ele era um cara que ajudava o consumidor, então ele ajuda o povo. Essa era a impressão que as pessoas tinham. E quando chegava a campanha, né, apresentavam-se teses, máquinas, etc. E aí o cara derretia. O fato é, o Boulos ele tem um voto ideológico. Então esse voto ele é muito mais firme. Ele é um voto muito menos perene e muito mais ali fixo no cara que você quer votar. Número 2, o Boulos tem máquina, se você parar pra pensar. Pra caramba. O Boulos é aliado do presidente da República. Você entendeu? Então, você não tá falando de um cara qualquer. O Boulos, hoje, tá? Estar líder na pesquisa faz todo sentido. Faz todo sentido. Ah, mas, meu irmão, vai em qualquer universidade, vai em qualquer colégio de rico e pergunte para as pessoas em que eles vão votar. Você vai ver. É Boulos, o Boulos é bonzinho, o Boulos quer dar casa para as pessoas, o Boulos é maravilhoso. Segundo ponto, vamos falar, para mim, o mais importante do nosso cara, que é o Kim. Sem a gente sequer falar de Kim prefeito, o cara aparecer com 5 é muito. Assim, a gente pode fazer uma transposição. Se a gente tivesse em fevereiro de 2019 e saísse pesquisa com o meu nome, a gente nunca tinha falado de Arthur Prefeito. Eu duvido que ia dar metade disso. Não ia dar. Tanto que quando a gente falou de Arthur Prefeito e colocaram meu nome, eu apareci com 1. Sim. Só depois que a gente falou, eu apareci com 1%. O Kim, sem falar, apareceu com 5, cara. Bicho, isso é muita coisa. Muita coisa. Ele nunca sequer tocou no assunto, né? Então, para mim, isso mostra um crescimento estrutural da ideia do MBL, né? Nós estamos vencendo as barreiras e nadando contra a maré. Cara, isso é muito, muito, muito importante. Outra coisa que dá para falar, Ricardo Salles. O Ricardo Salles ele tá numa situação complicada porque hoje o Ricardo Salles é visto como o bolsonarista. O problema é que dentro dos bolsonaristas, ele não é visto como tão bolsonarista assim, né? Além do que ele é brigado com o governador de São Paulo, né? Ele e o Tarcísio não se dão bem. Então o Ricardo Salles ele está numa posição complicada ali. Eu não acho que sejam ali 10% sustentáveis ao longo do tempo. Que mais você tem? O Poit, que coitado, né? Não consegue aparecer nunca. É o recall. Foi um bom recall que ele teve, mas lembrando, ele concorreu para governador agora na última. E o Ricardo Nunes, que eu acho o seguinte, velho. A gente tem que ver como foi feita a pesquisa, porque às vezes é o seguinte. Às vezes a pergunta anterior citou ele como prefeito. Sim. Então, o que você achou de medida tal do prefeito Ricardo Nunes? Aí a pessoa lembrou. Tem pesquisa sobre o desempenho do prefeito, na mesma pesquisa. Então é isso. É o Ricardo... tá. Em que... quem é o... o Ricardo que na outra pergunta. Eu vou nesse Ricardo mesmo. Sim. Que vamos como tá aí. Né? Então, eu acho que esses 15% aí, 14,99% é isso. O cara porque lembrou ninguém na sabe pesquisa, quem é ele. Sabe. E outra, ele faz questão de não aparecer, inclusive. Ele dá poucas entrevistas, ele aparece muito pouco quando você tem enchentes, esse tipo de problema, ele não aparece mediaticamente dizendo que está resolvendo. Ele não aparece muito entregando coisas, sabe? Ele é simplesmente um cara de bastidor que chegou na prefeitura e simplesmente, assim, se você sair na rua e perguntar quem é o prefeito, a cada 10 pessoas, eu acho que uma vai saber responder. Então, eu acho que ele não tem 15% nem de reconhecimento. Sim. Então, ficou muito atrelado, eu acho, a pergunta anterior que tinha a ver com ações da prefeitura. Eu sei que, assim, a gente nunca tinha pensado em o Kim ser candidato, a gente estava falando muito do Beraldo ser candidato a prefeito. E eu vi umas pessoas que não são de São Paulo falando, não vai tirar meu deputado, não, deixe meu deputado lá! Mas entenda uma coisa, independente de qualquer coisa, se o Kim concorrer, ele pode virar um nome igual o Boulos fez. Ele se nacionaliza. Exatamente. O Arthur fez isso, o Arthur saiu grotesco de grande da eleição. A eleição, ela não é só por aquela eleição, né, gente? A gente tem que lembrar que faz parte de um caminho, né? É que eu acho que se o Kim disputa, ele tem chance de ganhar de verdade. Né? Se eu, que era desconhecido, com esse jeito mais porreta, fiz 10%, disputando com o Bolsonaro ainda no governo, sim. Sabe, o Kim, eu acho que ele vai para ganhar. Eu acho que se a gente pusesse ele iria para ganhar. E tem outra parada que para mim é o que eu respondia. Se o Kim ganha a prefeitura de São Paulo, irmão, ele dá aula para os outros deputados. É isso que você não entende.
o poder executivo, você ter o executivo na mão, é uma aula de gestão. São oportunidades que você tem, inclusive de influenciar outros deputados que você nem imagina. Tem muito deputado que vota lá no Congresso Nacional de acordo com as ações da prefeitura aqui. Você entendeu? Tem muito disso, muito disso. Eu acharia maravilhoso, cara. Prosseguindo, ó, o pessoal falou assim, vamos lançar o Beraldo. Beraldo, sim, a gente adoraria lançar o Beraldo, mas a gente precisaria ter o nosso partido já. Porque o Beraldo, ele não ganhou, infelizmente, para deputado, e a galera, para aceitar uma candidatura do Beraldo, um partido teria que, né, vocês entendem o ponto, não é tão fácil assim. Por isso a gente tava olhando ainda assim, pô, será que... Deixa eu pedir um negócio, vamos dando o dedo no like aqui na live, dedo no like pra gente chegar logo a 3 mil pessoas, a gente tá com quase 2.900, ó, entramos em 2.900, mas vamos passar de 3, vamos ir pra 4, vamos lá, vamos subir a audiência aí. Você tá com o que aqui? Revista e o relatório sobre a indústria trans. Eu vou chegar no relatório da indústria trans quando a gente for falar da notícia do manspreading, tá? Eu quero só pegar o outro cenário que tem lá na pesquisa, que é o cenário que tem o Eduardo Bolsonaro. É importante esse cenário. É o cenário que a gente começa a entender como é que está o bolsonarismo aqui em São Paulo. Eu acho que o bolsonarismo em São Paulo, ele tende com o tempo a perder cada vez mais força, porque o brasileiro, de uma certa forma, é muito pragmático, né? Então, você não quer estar no time que está perdendo o tempo todo. Né? Vamos lá, ó. É essa. No cenário com o Eduardo, e não é só o Eduardo, eles botaram o Rodrigo Garcia e o Ricardo Nunes e a Tabata. Um cenário bem mais recheado. Nesse cenário, o Boulos perde alguma votação, provavelmente um pouquinho pro Garcia, um pouquinho pra Tabata, ele vai de 36 para 32. E o Eduardo, ele leva os votos todos possíveis do bolsonarismo indo para 19. E por que eu digo os votos possíveis? Outro dia eu demonstrei aqui com o Ricardo que houve uma pesquisa que media a popularidade da Janja. E aí o nome da pesquisa era assim, Janja Lula da Silva. Como você avalia a Janja Lula da Silva? Uhum. E coincidentemente, a pesquisa, os números da Janja de aprovação batiam com os números de aprovação do desempenho do mandato Lula. Ou seja, a pessoa linkava. Um cara que aparece Eduardo Bolsonaro na pesquisa, ele vai receber a indicação de todo mundo que gosta do Jair Bolsonaro, né? Talvez com alguma perda ali, porque tem alguns que não gostam do filho, mas esses 19 aqui são representativos do que é o Bolsonaro hoje no município de São Paulo, que vem passando por um processo de transição para a esquerda, tá? É um município que, infelizmente, será pioneiro na cultura woke, ou seja, aguardem que a gente vai ter, infelizmente, em algum momento uma gestão woke. Outra coisa. A gente tem aqui uma confusão, porque o Rodrigo Garcia não será candidato. E aqui ele racha os votos, como o Ricardo Nunes aparecia com 15, né? Aqui eles estão com praticamente 17 votos, os dois somados, né? O Garcia e o Nunes, aí a gente já entende, né, porque como funciona isso no recall, porque o cara que tá dando o recall no Garcia... ele leva uma parte do eleitor do Nunes, ou seja, é um eleitor muito fraco do Nunes. Quando tem uma possibilidade de Garcia candidato, o Nunes cai pela metade. Tabata, como única representante de uma esquerda não petista, com 5%. E o Kim, nesse cenário, vai para 3,5%, que continua alto, sabendo que você tem gente que leva votos possíveis dele. Você tem o Eduardo Bolsonaro, o próprio Rodrigo Garcia e, em alguma medida, o Ricardo Nunes e outra medida do próprio Poit, que está ali embaixo com 2,1%. Em resumo, o correto é, o Poit não será candidato a prefeito em São Paulo, o Kim levaria a grande parte desses votos que estão com o Poit, e a gente está falando de um espaço legal para o Kim começar a trabalhar de entre 6% a 7%, dependendo do cenário, tá? Eu acho que o Eduardo Bolsonaro não será candidato a prefeito de São Paulo, porque todos os cenários vão mostrar que o Eduardo perde no segundo turno, e o sonho do Boulos era ter um cara como Eduardo candidato. E eu acho possível, é que assim, nunca pintou na nossa cabeça o Kim ser candidato. Agora, se pintar um Kim candidato, eu acho, ele tem chance de ganhar. Eu também acho. Agora, assim, eu não sei se o Eduardo Bolsonaro não seria candidato, não. Eu acho que não, cara. Tem que lembrar que essa família é uma família movida por egos, né, cara? Uma família muito unida. Pois é, bicho. Eu não acho que ele abriria mão disso, não, cara. O que é um grande perigo. Eu acho que é o seguinte, Eduardo Bolsonaro disputando a eleição é o Boulos ali soltando fogos, comemorando. Ele vai lutar pro Eduardo ir para o segundo turno. Ele vai lutar, com certeza, pro Eduardo disputar, assim. Pra ele, o melhor cenário do mundo é o Eduardo Bolsonaro disputar. Né? Porque aí, cara, aí o discurso fica fácil pra ele. Não precisa falar de propósito, nada. Ele fala, meu irmão, é o seguinte, comigo é passe livre e vamos acabar com o fascismo em São Paulo. É isso. É isso. Ele basicamente tentaria repetir o que foram as eleições presidenciais em 2022. Só que sem o Haddad. Sem ser o Haddad. Sem o Haddad pra concorrer com ele. E ele trabalhando assim, olha... não 18, a eleição de 22.
Ah, tá. Que é assim, seria um Bolsonaro versus o candidato da esquerda. Sim. E como o Lula ganhou com uma diferencinha ali de 7% na capital, Que é uma baita diferença. ele trabalharia para ter essa mesma diferença.